Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar a você qual o substrato ideal para cultivar o seu bonsai. Existe esse substrato ideal? E aí, o que é que você acha? Existe ou não? Fica comigo aqui até o final desse vídeo que eu vou mostrar várias coisas para vocês e dar algumas dicas, tá bom? Vamos lá, depois da vinheta a gente começa. Então pessoal, para mim não existe substrato ideal, né? Cada região do país, cada região até talvez dentro do seu viveiro, dentro da sua casa, vai requerer um substrato diferente. Pode parecer até exagero, mas não é, né? Isso vai variar muito do tipo de cultivo que você faz e principalmente do microclima, do clima de sua região. Eu não posso afirmar que um substrato que eu uso no Nordeste, num local aqui da cidade metropolitana do Recife, vai servir para uma pessoa que está no Rio Grande do Sul. Então, se alguém te trouxer uma receita, o substrato ideal para bonsai, o substrato definitivo, não caia, que é balela. Estão tentando te enganar, tá bom? No Brasil, a gente, infelizmente, ainda não tem acesso ao que é considerado, de forma geral, no mundo todo, aos melhores substratos para bonsai. Já tem chegado, mas de forma ainda muito tímida, que é o Akadama. É um substrato japonês, é um solo de origem vulcânica que é torrado, ele é queimado e fica duro e é usado em bonsai largamente no mundo todo. No Brasil tem algumas marcas ainda não tão boas como as melhores conhecidas, né? Tem outros substratos, o Kiryosuna, que é para um solo mais ácido, enfim. A gente não tem muito acesso ainda a isso aqui. A alternativa que a gente achou para essa questão da parte inorgânica do bonsai, né? O bonsai é composto, o substrato para bonsai, de forma geral, é uma parte orgânica e outra parte inorgânica. Essa composição percentual vai variar de cada um. Existe quem faça o seu substrato 100% inorgânico, não tem problema, existe. Agora você vai ter mais cuidado com a adubação, tanto foliar quanto solo, com a rega, seu substrato vai secar muito mais rápido. Então, se eu puder dar uma orientação geral, é que você tenha uma parte do seu substrato, um percentual de composição orgânica. Isso vai ajudar com que esse substrato retenha mais umidade, que ele consiga fazer as trocas de alimento para a planta de forma melhor. Tem várias coisas, a gente não vai entrar em detalhe nisso aqui agora. O que eu quero mostrar a vocês são alguns dos ingredientes que eu costumo usar aqui e que não necessariamente você tem que usar. Você pode procurar alternativas, ou seja, não existe receita definitiva de substrato ideal para bonsai, tá bom? Vamos lá, eu vou mostrar aqui a vocês o que eu uso. No Brasil, a gente achou, não substitutivo, mas um ingrediente que compõe a maioria dos substratos dos bonsaístas no Brasil, que é o caco de telha, o caco cerâmico de telha triturado. As pessoas pegam a telha, quebram com o martelo, passam num processador e peneiram de acordo com a granulometria. Que é aqui, ó, tenho essa aqui para vocês verem, ó, e essa aqui. Qual a diferença dessa granulometria, tanto do caco de telha quanto dos outros ingredientes que eu vou mostrar? A gente passa nesse tipo de peneira, ou a peneira que você tiver, por exemplo. Isso aqui é peneira, acho que eu comprei na internet, de arroz, de feijão, de coisa, cascas de grãos. Que ela vem com 3 tipos de tela, uma maior e vai chegando até essa menorzinha aqui, que é que tira toda a poeira fina. Se você não conseguir especificamente essa, busca alternativa. O que a gente tem que fazer no bonsai é buscar alternativa com o que a gente tem à mão, tá? Então hoje o principal composto inorgânico usado para fabricação, para utilização no bonsai, é o caco de telha. Não vou entrar nos méritos das vantagens, desvantagens, funções de cada uma. Função geral dos inorgânicos é drenagem, tá? A gente no bonsai busca um substrato extremamente drenante. Inclusive eu vou deixar nos comentários aqui para vocês um vídeo que eu gravei visualmente para vocês verem o que é um substrato drenante. Todo mundo fala, eu tenho um substrato drenante, qual é o substrato drenante? Para vocês verem na prática o que a gente espera de um substrato drenante, tá? Então primeiro é o caco de telha. Se você não tiver caco de tijolo, tudo. Outro mais fácil ainda de usar, de encontrar,
É areia grossa, é pedrisco de rio, o que seja. Você pode, se não tiver pedrisco de rio, essa aqui, por exemplo, que eu vou mostrar em detalhes, eu peguei numa rua perto aqui de casa, do viveiro, a gente peneirou e tem duas granulometrias. Se você não tiver acesso a rio, para pedra de rio e tudo, você vai no armazém de construção, comprar areia grossa, a areia mais grossa que tiver e peneira. Olha aqui, o que eu digo que é importante separar pela granulometria. Olha essa aqui, ó. São pedriscos mesmo, estão vendo? É uma pedrinha bem grossinha, tá? É importante essa granulometria de acordo com o tamanho das plantas. As plantas pequenininhas, menores, as raízes são mais finas, mais delicadas. A gente usa o caco de telha, o pedrisco, tudo menor, tá? E aqui é o outro também, a areia passada na peneira. Não deixa de ser uma areia grossa, são pedrinhas, só que bem menores. Estão vendo? Então, no meu caso, minha composição base de inorgânicos é caco de telha e pedrisco. Uma outra opção para plantas menores, ou se você não tiver muito tempo para rega, é usar vermiculita. É também um composto inorgânico, isso é um mineral triturado, só que qual é a questão? Ele retém muita umidade, então é preciso ter bastante cuidado, tá? Vermiculita é um pozinho bem fininho, extremamente leve, mas que retém muita umidade. Então, caso você queira usar, tenha acesso e possa usar, você usa até aí no máximo 5, 10% no seu substrato. Ideal para cultivos de plantas pequenas, né? Já que o substrato, a planta vai estar no substrato num espaço reduzido e pequeno. Para que você tenha que diminuir a frequência da rega, você põe um pouco de vermiculita e vai te ajudar bastante, tá? Essa, no meu caso, mais uma vez, são os inorgânicos. Você pode ter gente que usa brita peneirada, tem gente que usa areia de piscina. Ou seja, procura o que você tem, cuidado para que sejam compostos sem nenhum tipo de substância química, sei lá, tem gente que já usou areia de gato, mas às vezes dizem que ela infla, que ela tem compostos químicos. Então dá uma pesquisada para ver, tá? A gente agora vai para os compostos aqui orgânicos, tá bom? Então, pessoal, agora a gente vai aqui no que eu utilizo na composição, na parte orgânica do substrato, tá? O primeiro deles, que eu sempre uso nos meus substratos, tá? É esse bichinho aqui, que você conhece muito bem, que é o carvão vegetal. Carvãozinho que você compra para o seu churrasco, tudo. Sem assar, evidentemente, sem que você faça o seu churrasquinho. Você compra um saco de carvão, tritura ele, passa na paneira para separar pelas granulometrias. Olha aqui um grãozinho que tem um pronto, né? Tem um menorzinho também, ou seja, você tritura, peneira e lava para tirar o pó, tá? Sim, a areia também, o caco de telha, depois de triturado, também a gente lava. Todo substrato que for possível de lavar, a gente lava para tirar o pó. Então, primeiro é o carvão. Não vou também entrar nas utilidades do carvão no substrato, mas eu uso. Isso aqui também todo mundo tem acesso, então eu acho importantíssimo usar carvão, tá? Aqui uma coisa que eu tenho acesso e nem todo mundo tem, que é o que entra na parte, digamos, o carvão, sendo bem generalista, é uma coisa mais para... ele tem uma função fitossanitária, tá bom? Ele protege o substrato de fungos, de bactérias, resumidamente é isso. Então, a parte orgânica do que eu uso no meu substrato, hoje é o que eu tenho à mão. Então, o que eu tenho hoje à mão é casa de cupinzeiro. Tinha um cupinzeiro na árvore lá, fechado, acabado, a gente vai lá, ó, pega, isso aqui depois a gente tritura também. Ó, ele é duro, tem umas partes bem duras, mas tem outras que é possível quebrar na mão. Então o cupim, a gente tritura, peneira também, tira o pó e separa por granulometria. Esse aqui entra como meu composto orgânico, uma parte do meu composto orgânico. Um outro é terra vegetal. Atenção, quando eu digo terra vegetal, não é essa terra que você vai num garden, numa loja e compra aquela terra preta, aquela terra que se vende normalmente. Por quê? Essa terra vendida em lojas de floricultura e garden normalmente vem com barro, vem um substrato que é muito compacto, que tem... se você colocar isso no seu substrato, ele vai compactar rapidamente. Olha a diferença aqui do que uma terra vegetal.
ela é meio que uma farinha, um pó. Estão vendo? Ela é resultado da decomposição de folhas de raízes e plantas. Então ela não é uma terra normal, ela é como se fosse uma farinha. E já, evidentemente, bem decomposta, né? A gente não quer que nenhum tipo de elemento orgânico vá se ficar em decomposição no substrato. Vai aumentar a temperatura e tem várias outras questões. Mas terra vegetal, tá bom? É o que eu uso aqui. Um outro substrato que eu vou começar a utilizar, só estou mostrando a vocês, é o Carolina Soil. Ele é composto com uma parte de vermiculita e também já vem misturado aqui um composto orgânico. Ele é uma farinhazinha também, bem fininha. Eu vou começar a testar, tem muita gente usando, e eu vou fazer um teste nele para algumas plantas, né? Já que ele tem uma parte orgânica e também o vermiculita. Então cuidado também por conta da retenção da umidade, tá? No final eu só quero mostrar aqui a vocês o resultado visual, para que vocês entendam, do meu substrato de bonsai. Tá aqui, você vê uma mistura de carvão com caqueira, pedrisco e uma parte orgânica, que nesse caso aqui tem cupim e terra vegetal, tá bom? Eu queria mais uma vez só registrar, pessoal, isso é o que eu tenho à mão. Você usa o que você tem à mão no seu substrato. Por quê? Eu tenho aqui no meu viveiro, por exemplo, diferenciação de clima. Um local pega mais sol, o outro pega mais sombra. Isso influencia, evidentemente, no cultivo de sua planta. O vento é outro fator extremamente importante que você tem que ter cuidado. Então não adianta. Se seu vizinho de bairro tem um substrato e diz, use esse que é o ideal. Ele mora numa casa que tem um quintal aberto e você mora num prédio a 1 quilômetro dele, o seu clima é totalmente diferente dele. Então o substrato dele não necessariamente servirá para você, tá? O importante é isso, a gente buscar alternativas para o que tem à mão. Esse é o meu e que funciona. Percentualmente, como é que eu divido, tá? Que é importante isso. Eu hoje faço aqui até 30% do meu substrato, eu uso o composto orgânico, até 30%. Tá? Isso incluindo já também o carvão. O resto, 40%, 70%, o que for definido dependendo da espécie, uns requerem mais orgânico ou menos, eu uso do substrato inorgânico. Essa receita geral pode servir para a maioria das plantas e para a maioria das pessoas. Para mim funciona, eu acho que pode funcionar para você. Mas é importante e indispensável você testar e observar. Ter cuidado ver com cuidado como suas plantas reagem, tá bom? Sobre substrato e composto de substratos, eu queria falar, o que eu tenho a falar para vocês hoje é só isso. Lembrando, eu vou deixar aqui o vídeo nos comentários do substrato drenante para vocês verem, tá bom? Curta aí, por favor, o canal, se inscrevam, porque sempre que eu for colocando vídeos, você vai ser informado do que está saindo. Então vai estar sempre sendo atualizado de vídeos novos, sempre orientando os iniciantes. Meu foco é ajudar quem está iniciando no bonsai a encontrar de forma simples, direta e sem segredos algumas dicas e orientações que eu acho que eu posso passar para você, tá bom? Então valeu, pessoal, até a próxima.